Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 22 de setembro de 2020, são 22 horas e 57 minutos. Lição número 4 da classe de juvenis: Despertamentos espirituais na Inglaterra. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui. E faça como Pedrinho Clã e Rosane Melo e faça parte aqui da Academia Bíblica Teológica Bereshit. Essa é a classe de juvenis, como eu já havia falado, Avivamento para a Juventude. Lição número 4, do dia 25 de outubro de 2020. Este é o quarto trimestre e hoje estarei falando um pouco sobre John Wesley. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, versículo 2. Bem, os vídeos aqui saem sempre aos domingos, às 11h30 da manhã, da classe de adultos, ao 12h30 a classe de jovens, à 1h30 da tarde é a vez da classe dos juvenis, e finalmente às 14h30 é a vez dos adolescentes. Introdução. 2 séculos depois de Lutero e de outros reformadores empreenderem a obra da reforma protestante na Europa, a frieza espiritual e o pecado haviam tomado conta das nações originárias desse movimento, não muito diferente dos outros países da Europa. A Inglaterra mergulhou no pecado. Bebedices, prostituição, violência, exploração e pobreza faziam parte da realidade nacional, até que o Espírito Santo queimou com fogo o coração de John Wesley e de outros pregadores. De tempo em tempo, sempre o Senhor levantará alguém cheio do Espírito Santo que vai trazer um avivamento para o seu povo. Avivamento é arrependimento de pecado. Não há avivamento sem arrependimento. É quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos consertamos diante de Deus e há em nós uma transformação de nosso caráter. Isso é avivamento. O ministério de John Wesley: inconformismo com o mundo. A pergunta de Jesus é contundente: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Na história da igreja há momentos de uma crescente degradação espiritual e moral, mas em nenhum momento as escrituras nos autorizam a nos acomodarmos espiritualmente. Ao contrário, nosso papel é o de ser o avesso do mundo. Assim Deus despertou John Wesley. Aparentemente, nas situações da igreja, sempre há momentos que a igreja parece que está pegando o fogo, aquele fogo espiritual do Espírito Santo. E há momentos que parece que o fogo parece que se apaga. E Jesus disse que se o sal for insípido, com que se há de salgar? O sal que você usa na sua casa, muito provavelmente é o sal refinado, esse sal branco. Esse sal, ele tem somente 2 bases. Então ele nunca vai se tornar insípido, ele nunca vai perder o sabor. Diferente do sal que Jesus se referia. Esse sim, ele é um sal integral, então ele com o tempo ele pode perder sim o seu sabor. Mas nós não podemos perder o nosso sabor. E como que é a questão do sal aqui? Se você observar, se você colocar um pouco de sal puro na boca, você perceberá que imediatamente você sentirá sede. Por quê? Porque o sal causa sede. E por isso Jesus disse para que nós venhamos ser o sal da terra. Para quê? Para que as pessoas, vendo o nosso proceder, venha causar sede nas pessoas. E que sede é esse? Sede de beber da água da vida que é Cristo Jesus. Então nós precisamos sempre ter sabor. Nada consegue penetrar o sabor do sal. É o sal que dá sabor. Então somos nós que temos que dar sabor ao mundo. Somos nós que temos que dar o toque, né? Ser a diferença do mundo, né?
e não ser influenciado. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. A chamada de um homem de Deus. John Wesley foi o 15º filho do reverendo Samuel e de sua esposa Susan Wesley. Nasceu em 17 de junho de 1703, na Inglaterra. Com 6 anos de idade, inimigos atearam fogo no segundo andar da sua casa, mas um vizinho em pé no ombro de outro o alcançou, salvando-o. Por isso, os Wesley sempre o consideraram um tição tirado do fogo. Olha que curiosa a vida de John Wesley. Nesse incêndio, as pessoas tentaram, inclusive seus pais, e inclusive até uma pessoa da família que prestava serviços para a família, também conseguiu tirar Charles, que era o irmão de Wesley, mas não conseguiu tirar John Wesley. Então as pessoas alguém teve a brilhante ideia que percebeu que daria para fazer um colocar os seus pés no ombro do outro e simplesmente alcançar a janela e tirar John Wesley. E assim que tiraram John Wesley e entregaram ao seu pai, o teto desabou ardendo em chamas. Em outras palavras, mais um minutinho, John Wesley seria morto queimado. Mas graças a Deus, aqueles vizinhos tiveram a brilhante ideia que na verdade foram usados por Deus para tirar John Wesley. Por isso ele é chamado de tirado do fogo. No ministério frutífero, John Wesley passou a pregar com mais fervor, alcançando milhares de almas para Cristo, já que fora proibido pregar em vários púlpitos. Wesley disse: "Minha paróquia é o mundo." Assim pregou no campo, nas minas de carvão, nos porões da igreja. Verdadeiramente ele ouviu a ordem de Jesus: "Ide e por todo o mundo." E você consegue ouvir o chamado? Curiosamente, John Wesley foi levado a ser pastor no dia 22 de setembro de 1728. E o chamado de Wesley, nós percebemos que ele, de fato, ardia no coração dele o desejo de levar a palavra. E geralmente, quando alguém tem esse calor, esse fogo do Espírito dentro dele, para pregar o Evangelho ardentemente, com fervor e com autoridade do Espírito, geralmente as portas se fecham. E Wesley deu uma declaração extraordinária: "Minha paróquia é o mundo." Assim pregou no campo, nas minas de carvão e nos porões da igreja. Em outras palavras, ele viu na questão de fechar a questão da igreja, digamos assim, de fechar a porta da igreja para ele pregar, ele foi para a rua. E não é isso que a palavra de Deus nos manda? Que nós venhamos e pregar o Evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos 16,15. Então nós vemos que Wesley, ele aproveitou a oportunidade que uma porta se fechou e se abriram várias portas. Para ele não tinha lugar, qualquer lugar era um momento de pregar a palavra do Senhor. E você consegue ouvir esse chamado? Você consegue ouvir o Espírito Santo tocar no teu coração, te chamar bem no seu ouvido para que você venha fazer a obra e pregar ardentemente a palavra do Senhor? O ministério de poder, iluminando o mundo. Jesus prossegue: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador." Cidade sobre um monte e candeia sobre o velador são ótimas alegorias que revelam a importância do ministério de John Wesley. Na Inglaterra, o ministério wesleyano de pregação iluminava a vida daqueles que se encontravam em trevas. O principal foco do Evangelho de Cristo é fazer as pessoas ficarem claras, saber da luz, conhecer a luz. E quem é essa luz? Essa luz é Cristo. Então vemos que
Wesley ele iluminava o mundo. E como ele iluminava o mundo? Levando a palavra de Deus com sinceridade e levava às claras. O que é isso? John Wesley pregava a verdade, independente das circunstâncias, independente da situação. Wesley, ele era uma pessoa verdadeira, ele pregava com firmeza, com verdade. Então as pessoas ficavam esclarecidas do que de fato era o Evangelho e assim eram alcançadas por Cristo, eram alcançadas pela palavra e se convertiam ao Evangelho de Jesus. E é esse o principal foco do ensinamento da palavra, da pregação da palavra, fazer com que as pessoas entendam e percebam à luz da Bíblia que Cristo é a nossa luz e que nós somos a luz do mundo, ou seja, nós precisamos refletir a luz de Cristo, assim como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então vemos que temos essa responsabilidade de levar a palavra com fidelidade. A missão de um homem de Deus. Wesley foi um homem de oração e compaixão pelo mundo perdido. Sua grande missão era salvar os homens do fogo do inferno. Não por acaso a expressão "são tirada do fogo" cabia muito bem nele, anos depois daquele maravilhoso milagre. Quando as portas das igrejas tradicionais se fecharam, como uma cidade sobre os montes e uma candeia no velador, John Wesley pregou ao ar livre, nas ruas, nas praças e tudo quanto era lugar, influenciando homens e colocando fogo na Inglaterra. Talvez você não ponha fogo na Inglaterra, mas pode pôr fogo na sua família, na sua casa, pode pôr na localidade onde você mora e até mesmo no Brasil inteiro. E por que não um dia você também não pode ser um missionário brasileiro na Inglaterra? Assim como Josué Irion é brasileiro e faz missões, faz o seu trabalho nos Estados Unidos. E ele também não era acreditado pelo seu pastor, mas ainda assim ele se ofertou para a obra do Senhor e hoje o pastor Josué Irion é um homem de Deus, que é brasileiro, mas que prega nos Estados Unidos e também mora lá. Então vemos que o Senhor ele pode fazer o que lhe apraz. Desde que você esteja dentro do querer de Deus, da vontade do Senhor, desde que você se disponha a fazer a obra, o Senhor certamente te chamará para a obra, porque certamente o Senhor chama aquelas pessoas que estão com o coração aberto para fazer. Lembra de Davi? Davi era só um menino que tomava conta das ovelhas, mas o Senhor sondava o seu coração e chamou Davi para uma grande obra. Então vemos que, independente das suas circunstâncias, de onde você vive, de onde você mora, independente de tudo, o Senhor pode usar você, desde que você esteja à disposição dele. O impacto do avivamento inglês na sociedade. Impactando o mundo, o Sermão do Monte continua: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A fé de John Wesley, bem como a de outros, transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. Então, a luz do Evangelho, a luz da palavra, nós precisamos continuar resplandecendo. E se falando de John Wesley, é sempre bom lembrar que foi através de John Wesley que foi fundada a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica foi fundada no dia 20 de julho de 1780, na Inglaterra, em Gloucester, pelo jornalista metodista Robert Higgs, por influência de John Wesley. Então vemos que a importância deste homem de Deus, ele foi chamado para uma grande obra e despertou hoje aquilo que é a maior escola de teologia do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Então vemos que quão grande foi o ministério de John Wesley, que continua até hoje, não somente na Igreja Metodista Wesleyana, mas também aqui no nosso meio, na Igreja Batista, na Assembleia de Deus e nas demais, que também tem a Escola Bíblica Dominical. Então você vê a importância deste homem. Então sim, o Senhor pode te usar desde que você esteja disposto a resplandecer a luz de Cristo, levar as pessoas para Cristo, não para você.
Você pode ter muitos seguidores nas suas redes sociais, mas você precisa compreender que a tua principal função no Evangelho é fazer com que as pessoas sigam a Cristo. Uma real transformação. O cenário tenebroso da nação inglesa do século XVIII foi radicalmente transformado. Antes, a religião era motivo de zombaria, por causa dos clérigos bêbados das igrejas vazias e frias. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, preconceito, violência e corrupção. Os avivalistas da Inglaterra deixaram profundas marcas na sociedade e na própria igreja. A abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas, mais dignidade para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo e repleta de convertidos. O Santo Espírito pode usar você para impactar a sua geração. Olha como estava a questão aqui da religião. Era motivo de zombaria. As igrejas frias e vazias. A Bíblia vai falar em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bom, o amor de muito vai se esfriar, mas você não pode permitir que esta parte da palavra cumpra na sua vida. Você não pode deixar o amor se esfriar. Você precisa colocar cada dia mais lenha na fogueira, botar mais fogo no negócio. Você não pode deixar apagar o pavio que fumega. Você precisa continuar vivo na pessoa de Cristo. E como você faz isso? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos chama para este negócio. Então vemos que, como foi o Elias ele consertou o altar do Senhor, ou seja, ele colocou as coisas nos seus devidos lugares, e o Senhor mandou o fogo do céu. Então você pode sim colocar as coisas nos seus devidos lugares, não que você esteja em pecado, o texto não fala disso. Inclusive o texto lá de Reis que fala de Elias não diz que ele se consertou. A Bíblia é clara e diz que ele consertou o altar do Senhor, o altar de Deus. O que é isso? Ele colocou as coisas nos seus devidos lugares. Ele fez o que precisava fazer. Então você pode ter uma real transformação na sua vida e transformar outrem. Então vê que antes aqui a religião era motivo de zombaria. Por quê? Porque os clérigos eram bêbados, igrejas vazias, igrejas frias. E em muitos lugares é assim, tem igreja que está vazia, está fria. Tem lugares também que a igreja tem poucas pessoas, mas são cheias do Espírito Santo. Mas aqui é um problema bem crônico. Por quê? Porque aqui as igrejas eram vazias e frias. Ou seja, era uma igreja que não tinha ninguém, não tinha o Espírito Santo e eram pessoas bêbadas. Lembra que o apóstolo Paulo falou lá no livro de Efésios capítulo 5? Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é 5,19 de Efésios. Então você vê que nós precisamos cada dia mais estar cheio do Espírito Santo. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Como você pode ser cheio do Espírito Santo? Louvando a Deus em espírito e em verdade, buscando a Deus em jejum e oração, leitura da palavra e tendo fé que Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma. Para concluir, tudo que os avivalistas desejavam era uma vida nova brotando na igreja e transbordando para a sociedade. Perseguidos e ameaçados, eles prosseguiram com o coração cheio de amor e com a alma sedenta. Escutaram o clamor de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disseram espontaneamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Tornaram-se profetas de sua geração. Assim a Inglaterra nunca mais foi a mesma. Aquele clamor ouvido por Isaías no ano em que morreu o rei Uzias ainda ecoa. Quem há de responder ao chamado? E você responderá ao chamado do Senhor? Como você responderá o chamado? Qual é a forma que você responderá ao chamado? Você responderá como Isaías respondeu aqui? Envia-me a mim? Ou você responderá como Saulo, quando Jesus apareceu para ele, quando ele perguntou:
quem és, Senhor? E Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, Saulo estava perseguindo a igreja, ou seja, estava perseguindo ao Senhor. E você? Ou você vai responder como Samuel? Estava, né, dentro da igreja, mas não conhecia o Senhor, não conhecia a voz de Deus. Em qual situação aqui você se enquadra? Desejo eu que você esteja enquadrado aqui como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque aqui você pode fazer missões. Você pode fazer missões. Missões, você nasceu no coração de Deus e você precisa que cresça no teu. E missões tem pelo menos 3 formas de você fazer missões. Você pode fazer missões indo fazer missões. Você pode fazer missões orando pelos missionários que vão fazer missões. Ou você pode fazer missões contribuindo financeiramente para a obra missionária. De qualquer forma, o importante é que de uma forma ou de outra você esteja sempre pronto para ouvir o chamado do Senhor. Ouvir o chamado de não somente de levar a palavra, mas também de ser a palavra em si, de ser o sal da terra, causar sabor nas pessoas, quando as pessoas verem você como cristão na pessoa de Cristo, certamente, e pensarem: quero ser um cristão que nem ele, quero ser uma pessoa cristã que nem ela. Por quê? Porque vê em você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno e você faz toda a diferença na escola bíblica dominical. Mesmo que você tenha aquele probleminha com a cama e levante um pouquinho mais tarde, importante é que, independente do horário que você chegue na escola, importante é que você esteja lá com os professores, com seus dirigentes, com seus amigos da escola, com seus irmãos e irmãs, e você continue a cada dia mais aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!